Terça-feira, 28 de fevereiro, boa tarde para vocês. Olha, a confusão começou quando a mulher achou um pino de cocaína no bolso da calça do marido. O homem ficou revoltado, ameaçou a companheira e ainda ateou fogo dentro de casa. A gente fica imaginando o susto para essa família, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre esse assunto com a repórter Suzy Faria. Suzy, minha amiga, boa tarde para você. Ainda bem que ninguém ficou ferido, né? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos do TN. Sim, graças ao irmão desse vigilante que tentou colocar fogo na casa, que acordou a tempos, viu o princípio de incêndio e conseguiu controlar. Agora, se o incêndio tivesse aumentado, né, essas chamas tivessem ganho uma cozinha ali, tivessem pego na casa, olha, a gente poderia estar falando de uma tragédia, Bruna. Dentro da residência, além do irmão aí do agressor, estavam a filha de 11 anos, a enteada de 9, a sogra de 70 anos e a companheira de 40 anos de idade. E tudo começou, como você falou, quando o vigilante pediu à mulher para ir pegar um suco que ele tinha comprado, que estaria no bolso da calça, para poder fazer para ele. Quando ela foi procurar onde é que estava, encontrou um pino de cocaína. Ao repreendê-lo, a confusão começou e terminou quase que tragicamente no início da madrugada. E tudo isso eu explico muito melhor na reportagem que vocês vão ver agora. Inclusive com a entrevista da companheira e da sogra que relatam os momentos de tensão que viveram. Vamos acompanhar. A confusão começou em casa quando a esposa achou um pino de cocaína no bolso da calça do companheiro, um vigilante de 40 anos, quando ela foi pegar algo que ele pediu. Peguei a calça e achei um pino de cocaína dentro do bolso da calça dele e fui perguntar a ele o que significava. Aí ele falou que eu estava envergonhando ele perto das crianças. Aí ele ficou alterado, já jogou o prato em cima do fogão e veio para me agredir. E aí eu peguei uma faca e falei se ele encostasse em mim que eu ia furar ele de faca. Rodrigo não gostou de ser repreendido e ameaçou agredir a companheira, a filha dele de 11 anos, a enteada de 9 e a sogra de 70 anos de idade. A confusão, que começou por volta de 8 horas, fez com que 1 hora depois o vigilante saísse de casa. Ele ficou fora por cerca de umas 4 horas. Quando voltou, não entrou dentro de casa e foi pedir desculpas à família, não. Ele já tinha uma outra intenção. Pegou a própria camisa que estava usando, colocou fogo nela e jogou aqui, ó, pela báscula do banheiro. A intenção clara dele era tentar prejudicar a família e da pior maneira possível, colocando fogo na residência, e que nem é dele. O fogo não chegou a se alastrar. O irmão do vigilante, que está na mesma casa, conseguiu controlar o incêndio e acordar a cunhada, que junto com a mãe dela, começavam a passar mal com a fumaça. Eu acordei cheia de fumaça, eu endoidei. Corri, aí quando nós vimos, mas o irmão dele, fomos lá e apagamos o fogo. A polícia foi chamada e na hora de levar o vigilante para a delegacia, houve resistência da parte dele. O vigilante acabou agredindo e ferindo os policiais. Conversamos com o vigilante antes que ele fosse para o presídio. Rodrigo culpou a bebida por tudo que fez. Moro com ela, eu discuti com ela, porque antes eu usava entorpecente, aí ela, para arrumar problema comigo, ela achou algum pino na rua, não sei, que lá é bairro onde que mexe com essas coisas, e colocou no meu bolso, coisa que eu não ia dar mole, deixar no meu bolso, né? E aí ela ficou mostrando para a mãe dela, para minha filha, para minha enteada, meu irmão, e aí foi onde começou a briga. E você resolveu colocar fogo na casa? Que história que foi essa? Com raiva, com problema de bebida. A manicure de 41 anos e o vigilante de 40 estão juntos há cerca de 1 ano. Desde dezembro ele foi morar com ela, no bairro Mestre Álvaro, na Serra. Mas nesse período de relacionamento tiveram vários episódios de agressão que o levaram para a delegacia. Agora a manicure diz que vai ser diferente. Ele sem a bebida e sem a droga, ele é uma pessoa maravilhosa. Mas com a bebida e com a droga, caso de polícia sempre. Ele já foi preso 3 vezes na Maria da Penha. Promete que vai mudar, que vai parar. Eu fui até embora para a roça em dezembro. Ele me jurou que ia parar. Jurou pela vida dos filhos dele e eu voltei. Aí deu nisso aí. Agora é ele seguir a vida dele para lá e eu
Se eu não continuar aqui, eu vou embora. Pois é, Bruna, e durante a prisão, enquanto ele estava sendo autuado ali, pego pelos policiais militares, ele chegou a dizer que os policiais não iriam prendê-lo, que ele já tinha ido à delegacia 5 vezes e nunca ficou preso, que os policiais que estavam ali não seriam homens para poder detê-lo. Inclusive deu um soco em um, acabou lesionando o punho de outro, enfim. Aí ele falou, né, tudo isso, que nunca seria preso e tal. Chegou para a gente a nota das autuações que ele sofreu agora, desta vez com o atentado que fez contra a família. Eu vou ler porque não é pouco não, hein? Olha só, ele foi autuado em flagrante por ameaça, injúria, causar incêndio expondo a perigo a vida e integridade física ou patrimônio de outrem e resistência à ação policial, desacato à autoridade. Agora, ele que pensou que estava aí, né, na boa, que nunca seria preso, tem autuação suficiente para não sair da cadeia tão cedo. Ele já foi transferido para o centro de triagem de Viana. Quem sabe lá ele consiga esfriar um pouco a cabeça e pensar melhor sobre o que fez, né? Bruna? Pois é, falou isso porque tem certeza da impunidade, mas agora está na cadeia e que continue por lá, né, Suzy? Para que essa família, para que essa mulher tenha um pouco de paz. Certeza. Suzy, minha amiga, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá bom? Até mais, até daqui a pouco. Olha, gente, preste muita atenção nessa história. Uma mulher foi presa por espancar o próprio filho de apenas 6 anos de idade. Ela usou um cinto e deixou várias marcas na criança. A mulher de 22 anos foi presa em flagrante no bairro Expedito, em Cariacica. Ela estava espancando o filho, que tem 6 anos de idade. De acordo com a polícia, vizinhos teriam escutado os gritos da criança e alguns teriam visto a mãe espancar o próprio filho. Ela usou um cinto e o menino tinha marcas nas costas e também no rosto. Ela admitiu que bateu no filho para corrigi-lo, porque ele estava desobediente. A polícia ainda disse que a criança apresentava outras cicatrizes. Ela alegou que eram provenientes de quedas. Tristeza, né? A Polícia Civil diz que a suspeita de 22 anos foi autuada em flagrante por lesão corporal e foi encaminhada ao centro de triagem de Viana. Sobre a criança, infelizmente, nós não conseguimos falar com o Conselho Tutelar para saber com quem ele vai ficar. Olha, gente, os bandidos estão cada vez mais de olho nos celulares, principalmente dentro dos coletivos. É o seguinte, o número de furtos e roubos aumentou bastante. São 9 assaltos por dia. A maioria dos casos acontece na Serra. O Aurélio já teve um celular de R$4.000 levado quando estava no ônibus. Eu estava indo ao encontro de uma festa de final de ano na empresa e eu resolvi atender o telefone. E aí o cara simplesmente pegou e saiu correndo com o meu telefone. Aurélio não está sozinho. Todos os dias, cerca de 9 pessoas são vítimas de ladrões dentro de coletivos na Grande Vitória. O horário de pico, de 6 às 9 da noite, é o preferido dos bandidos, que agem por oportunidade. Pode assaltar um cidadão que está saindo da garagem distraído, ou uma mãe que está tirando o filho da cadeirinha, ele vê uma bolsa, algum objeto de valor, ele pratica o roubo. E também ele pode entrar no coletivo, até para se deslocando e visualizando potenciais vítimas, ele pode visualizar naquele transporte coletivo uma oportunidade, então ele anuncia o assalto e pratica. De 2021 para 2022, houve um aumento de 35% no número de vítimas de roubo ou furto dentro de coletivos. A Serra é a cidade com mais casos e quase sempre o que é levado é o celular. Algumas atitudes podem reduzir os riscos do passageiro ser a próxima vítima. Um pouquinho de discrição com o aparelho, evitar deixar ele muito à mostra, puder deixar na bolsa, sempre carregar a bolsa na frente do corpo, nunca carregue mochila nas costas, que alguém pode abrir, pegar um bem, objeto de valor, evitar usar o aparelho celular no bolso, no bolso de trás da sua calça, não é? Porque é muito fácil de você ser vítima de furto. Para quem depende dos coletivos, é torcer para chegar em paz no destino. Dentro de um ônibus assim, eu evito mexer em celular, essas coisas assim. Evito o máximo, né? E sempre assim, quando tem
alguém assim meio suspeito, né, procurar esconder o que você tem de valor. O importante é você ficar sempre atento, né? O tempo todo, não dá para dar bobeira não. Eu tenho um pouco de medo, sim, mas a gente tem fé em Deus, né? Nada acontece. Pois é, indo para o trabalho, voltando para casa, quem anda nos coletivos não tem um minuto de paz, né? Mas todo cuidado é pouco. Infelizmente, se você for uma vítima, é importante procurar a polícia para registrar a ocorrência, viu? Só assim a polícia pode dar início às investigações e, claro, chegar até os ladrões e também aos compradores. Agora, seguindo, falando aí dessa insegurança, é o seguinte, os moradores de Jardim da Penha estão assustados com a criminalidade no bairro, viu? A presença constante de usuários de drogas vem piorado a situação. Há 12 dias, um homem morreu esfaqueado em uma das pracinhas. O assunto entre as amigas Isabel e Marli é a insegurança no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Jardim da Penha nunca foi assim. Agora não pode mais sair de noite porque a gente fica com medo de ser assaltada. Sábado à tarde, então, é impossível. A praça, local de lazer, virou ponto de constante medo dos moradores em se tornar vítima. Essa pracinha virou a Praça dos Noiados. Isso aqui era nosso lazer. Toda a vida, 54 anos que eu moro aqui. Toda a vida foi, mas, sinceramente, tá tenso. Quem vive em Jardim da Penha diz que muitos criminosos se infiltraram entre os moradores em situação de rua, insultando pessoas e causando insegurança. Eles cobram mais abordagem policial na região. O bairro tem muito, tá tomado aí de pessoas à margem da lei, misturado com pessoas em situação de rua e misturado com os nossos poucos moradores do bairro. Pela madrugada fora, eles cometem os crimes contra o patrimônio, de lojistas, nos condomínios. O comandante do Departamento de Polícia Militar, que fica em Jardim da Penha, garante que as abordagens são realizadas na região. A Polícia Militar, aqui na 12ª Companhia Independente, tem uma política rotineira de fazer abordagem às pessoas em situação de rua. É uma abordagem humanizada, em que a gente verifica se tem armas, se tem alguma droga, se tem algum utensílio que eu utilizo para usar drogas, se essa pessoa tem mandado de busca e apreensão, e a gente procura, nessas abordagens, recolher excesso de materiais que podem ser perigosos, como ferramentas ou alguma barra de ferro, alguma coisa que possa ser usada para a prática do crime, e a gente também dá encaminhamento para essas pessoas. Os moradores também citam constantes brigas entre os grupos que estão nas ruas de Jardim da Penha. Esse mês, um deles foi assassinado a facadas durante uma discussão. Há 12 dias, 2 moradores em situação de rua brigaram aqui em Jardim da Penha e um acabou esfaqueando o outro. De acordo com a polícia, o motivo foi fútil, mas eles já tinham uma rixa desde quando ficavam no município da Serra. Marcelo foi atingido por vários golpes de facão. Pediu socorro aos militares, um DPM. Foi socorrido, mas morreu no hospital. O suspeito, identificado como Gilmar da Silva Ferreira, de 37 anos, conhecido como Madimbu, foi preso em Jardim Camburi. Ele estava com 2 facas. Esse indivíduo já era conhecido em nossas guarnições porque a gente faz um trabalho, a gente conhece as pessoas em situação de rua aqui, aborda constantemente e tem um pequeno registro de quem são essas pessoas. Começamos a procurar o cidadão e na sexta-feira última, passada, a gente teve a felicidade de localizá-lo durante uma blitz no bairro Jardim Camburi. Ele foi entregue à DHPP Vitória. O tenente Leal ainda reforça a importância dos moradores ficarem atentos com bolsas, celulares. Algumas atitudes podem evitar um assalto. Não ostentar determinados materiais, joias, celular, relógio na rua em determinados horários, evitar andar sozinho, procurar ter atenção mínima ao se deslocar, para evitar de ser vítima. Já Isabel evita até sair de casa à noite. Não sai de noite, não faz, só de dia. Eu tenho muito medo. Difícil, né? Olha, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória informou que agentes realizam patrulhamento preventivo e ostensivo em Jardim da Penha, além de pontos base diariamente. A população pode acionar a guarda pelo telefone 190, é o 190. São realizadas abordagens às pessoas com atitudes suspeitas ou previamente identificadas por denúncias e depois as prisões acontecem caso haja algum flagrante ou também mandado.
Agora a gente vai falar da insegurança só que no centro de Vitória. A gente sai de Jardim da Penha e vai para o centro de Vitória. Por lá tá super complicado também. Para a gente ter uma ideia, em 2 dias as câmeras de segurança flagraram 3 ocorrências. São assaltos à mão armada, gente, e arrombamentos que acontecem a qualquer hora do dia. Os 2 homens descem de um ônibus do Transcol em frente aos Correios, no centro de Vitória. Era por volta das 7 da manhã. Eles passam pela escadaria da Catedral Metropolitana de Vitória. Em outro ângulo, as vítimas. 2 mulheres passam pela rua de baixo. Seriam enfermeiras de um hospital da região saindo do trabalho. Os 2 percebem a presença delas e decidem persegui-las. Rapidamente se aproximam e iniciam a abordagem. Com a câmera aproximada, é possível perceber que um dos suspeitos segura um objeto na cintura, que parece ser uma pistola, enquanto o comparsa recolhe os pertences das vítimas. Depois do crime, os 2 saem correndo em direção à Avenida Beira-Mar. Na madrugada seguinte, também no centro de Vitória, outra ação. O suspeito senta em frente à loja. Ali, ele consegue abrir a porta de aço. Na sequência, se levanta e busca uma bicicleta. Na volta, a porta já estava aberta. Ele então entra na loja. A ação é muito rápida, dura cerca de 2 minutos. Em seguida, o bandido sai segurando uma sacola. Dentro dela, vários celulares. Com a bike, ele sai pedalando tranquilamente com os aparelhos que havia acabado de roubar. Durante a madrugada, mais uma ocorrência de arrombamento no centro de Vitória. Um homem foi preso por destruir uma parede de uma loja e furtar objetos. Olha aí como é que ficou a parede, com um buraco feito pelo suspeito e o comparsa. A loja fica na Avenida Jerônimo Monteiro. A Guarda Municipal foi acionada. As viaturas da Guarda efetuaram um cerco ao imóvel e, cerca de 40 minutos após nossa chegada, 2 indivíduos fugiram correndo a pé. Iniciou-se então a perseguição a pé aos indivíduos. E próximo à Praça Pio XII, eles se separaram. Um deles foi detido de posse dos materiais da loja que ele tinha furtado e o outro conseguiu se evadir das viaturas. O bandido detido já havia cometido o mesmo crime no mesmo local. O homem, que tem diversas passagens por furto, foi levado para a delegacia. Olha, a gente, claro, procurou a Polícia Militar para falar a respeito dessa insegurança que não tem fim no centro de Vitória. É o seguinte, a PM afirma que tem policiamento ostensivo 24 horas na região, sendo que algumas equipes são destinadas apenas para o período noturno e da madrugada. São feitas abordagens, mas não tendo material ilícito ou conduta criminosa, não é possível conduzir a delegacia. Tendo alguma suspeita ou ocorrência de crime, uma viatura deve e pode ser acionada pelo CIODES 190. Olha, agora um alerta para quem costuma fazer compras pela internet. Anúncios com preço muito abaixo do mercado, tem que desconfiar, gente. Pode ser um golpe. Na Serra, 2 pessoas foram vítimas ao mesmo tempo. A Polícia Civil investiga o caso de estelionato envolvendo o comprador e o dono da retroescavadeira. A vítima acreditou no falso anúncio postado nas redes sociais. O valor publicado era de R$150 mil. O preço mais baixo que no mercado atraiu os agricultores de Vila Valério, que acabaram caindo no golpe. Do outro lado, o dono da retroescavadeira havia anunciado o veículo em um site de vendas por R$250 mil. O golpista conversava como se estivesse indicando um comprador a ele. Para o delegado Douglas Vieira, o crime é conhecido como o golpe de triangulação. Geralmente um estelionatário, um criminoso de outro estado, entra em contato com um cidadão que anunciou um veículo para vender, entra em contato, inventa uma história, que nós chamamos de história cobertura. Depois, posteriormente, ele pega essas fotos do veículo e faz um outro anúncio, acha um comprador, também conta uma história para esse comprador e convence o comprador a fazer o depósito na sua conta. O golpe foi descoberto quando o agricultor foi buscar o veículo, que estava em Porto Dourado, na Serra. A PM e a Guarda Municipal foram acionadas e, diante da constatação do crime, foram orientadas a irem à delegacia. Segundo a polícia, normalmente esses golpistas não são aqui do Espírito Santo, mas compram o chip do telefone celular com o DDD 27. Também usam dados de terceiros, de outras vítimas. Por isso que é tão difícil identificá-los. Ele vai utilizar uma linha telefônica, o nome de uma outra pessoa, de um laranja, possivelmente uma outra vítima, ele pega um CPF qualquer,
e consegue essa linha. Hoje, quando você compra um chip, você escolhe o DDD, então o DDD 27, nem de longe é sinônimo que está falando aqui na nossa região. Aliás, nem temos conhecimento de que esses golpistas atuam aqui, eles são de outros estados. Outro ponto, geralmente essa conta também é em nome de laranja, é uma conta que eles abriram com documento falso, geralmente aquela pessoa ali nem está sabendo disso, ou é alguém que emprestou a conta e pegou um valor, mas o dinheiro é rapidamente transferido para outras várias contas, vão pulverizando esses valores. O delegado Douglas Vieira ressaltou ainda que a denúncia deve ser feita imediatamente. E quando for fazer um depósito, jamais faça na conta de terceiros, faça na conta do dono do veículo, isso é recomendável, até porque você pode lá na frente postular isso na área civil, na área criminal, tem muito mais chance de reaver o dinheiro. Pois é, tá aí a dica importantíssima da polícia que ainda alerta, tá? Na compra de um bem, verifique em nome de quem está o veículo e converse diretamente com o dono. E claro, né, gente, só faça o depósito na conta do proprietário, jamais em conta de terceiros, como disse o delegado. A transferência bancária deve ser feita no cartório quando o documento for transferido em nome do comprador presencialmente, viu? Ô, gente, vamos pro shopping? Bora pro shopping, mas o assunto hoje não é consumo não, tá? É prevenção. A Polícia Civil tá fazendo uma ação em um shopping da capital para levar informações de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Quem tá por lá é a repórter Manuela Machado. Manu, ação importantíssima, até porque a gente está sempre falando desse assunto, inclusive agora há pouco a gente trouxe um caso da Serra, né? Boa tarde para vocês, minha amiga. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Infelizmente, um caso que nós mostramos aqui no TN1, no TN2, praticamente todos os dias, né? Homens aí agredindo mulheres, filhos agredindo mães. Então, uma série de agressões e também violência, não só física, mas também psicológica, que é muito grave. Muitas vezes começa dessa forma. Nós vamos conversar agora com a delegada, a Cláudia Dematê, que ela é delegada-chefe titular, né, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Então, doutora, qual é o objetivo de vocês aqui, né? Conversar com essas mulheres, como são essas abordagens? Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todas e a todas. Hoje nós estamos aqui, nossa divisão especializada de atendimento à mulher da Polícia Civil, realizando mais uma ação da Operação Átria. É uma operação que está acontecendo em âmbito nacional, comandada pelo Ministério da Justiça, e aqui em âmbito estadual nós estamos na coordenação. Essa ação é uma ação de prevenção, exatamente visando dialogar com a população, com os lojistas, sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nosso objetivo é mostrar que essa luta pelo enfrentamento à violência contra a mulher não é uma luta somente das mulheres, ela é uma luta que tem que ser de toda a sociedade. Nossa equipe de policiais está aqui hoje no Shopping Vitória, dialogando com a população, dando orientação sobre os tipos de violência, mostrando que, em geral, a violência não começa com a violência física, ela começa com a violência moral, evolui para uma violência psicológica, e aí nós temos o que chamamos de escalada da violência, com cometimento de crimes mais graves, como a lesão corporal e até um feminicídio. Uma mulher tendo a vida ceifada simplesmente pelo fato de ser mulher. Por isso, da importância de orientarmos a mulher a denunciar desde a primeira violência sofrida, porque dessa forma a Polícia Civil, a Polícia Militar, toda a rede de proteção vai poder agir e evitar que crimes mais graves ocorram. Então, nossos policiais estão mostrando as formas de denunciar, como isso pode ser feito. Aquele ditado, né, doutora? Briga de marido e mulher, a gente se mete assim, mete a colher. E quem, o vizinho que está ouvindo ali um grito, um socorro, esse vizinho deve ligar imediatamente para a polícia. Exatamente, perfeito. Em briga de marido e mulher, nós metemos a colher, e a questão de ordem e segurança pública. Esse compromisso tem que ser de toda a sociedade. Se você está sabendo que uma mulher está sendo vítima, pode denunciar. Existem os canais anônimos por meio do Disque Denúncia, que é 181, e também do Disque 180. O importante é termos esse compromisso coletivo. Não adianta a Constituição falar que mulheres e homens são iguais perante a lei se essa igualdade só estiver no papel. Essa igualdade precisa ocorrer de fato. E nós lutamos todos os dias para que as mulheres sejam respeitadas e não sejam vítimas de violência. Muito bem, muito obrigada, doutora Cláudia Dematê. Voltamos com você e Bruna, relembrando, né, as mulheres devem ficar atentas aos primeiros sinais e denunciar, sim. Isso aí, não pode ter medo, ação
importantíssima no shopping da capital. Manu, obrigada aí pelas informações. Agradeço também a doutora Cláudia Dematê, sempre atuante aí nesse assunto que é extremamente importante, né? Valeu, meninas, brigadão, bom trabalho para vocês. Gente, agora, olha só, imagina você estar em casa, tranquilo, ali no fim de semana, descansando e, de repente, aparece uma visita inesperada. Olha aí o vídeo, já fiquei até nervosa só de falar nesse assunto. Gente, pensa, uma jiboia apareceu na área do churrasco da casa da moradora de São Vicente, em Colatina. Foi um susto enorme do tamanho dessa cobra, né? Ela acionou a polícia ambiental, que foi recolher a jiboia, tá? Mas foi o seguinte, o marido dela foi quem ouviu um barulho estranho ali na área de churrasco, decidiu ligar a luz para ver o que estava rolando e aí viu a cobra simplesmente ali pertinho da mão dele, a poucos centímetros. Pensa, você imagina o desespero? Bom, ainda bem que deu tudo certo. O animal foi solto pela polícia numa região de mata, no seu habitat natural. Agora, a gente fica pensando o susto que essa família não levou, né? Ninguém merece. Mudar um pouquinho de assunto, vamos chamar a repórter Suzy Faria de volta aqui no TN1 para falar de mais um caso de violência. Um homem agrediu a própria mãe e ainda cortou o cabelo dela. Que história absurda, hein, Suzy? É com você. Pois é, Bruna, isso aconteceu aqui em Vitória e foi ontem à noite. Estivemos conversando com a mãe desse rapaz de 29 anos e ela, que preferiu não mais gravar a entrevista, contou do aperto, da dificuldade, do medo que ela teve durante a noite de ontem. Isso porque ela foi acordada pelo filho para ajudar a cuidar de uma queimadura que ele teve no rosto. Ela foi colocar o colírio ali no olho dele, ele de repente não gostou. Achou que a mãe não estava tratando dele como deveria. Foi o suficiente para que ele passasse a agredi-la com socos e chutes. Vendo que ele é muito maior do que ela e mais forte, o rapaz tem quase 2 metros de altura, ela tentou sair de dentro de casa. Mas assim que ela chegou no portão, foi alcançada por ele, foi pressionada contra o portão e ele acabou por ali, além das agressões físicas, cortando o cabelo dela. Sabe por que ela deu sorte? É que a tesoura que ele usou é aquela tesoura que se usa para fazer curativos, não tinha ponta. Senão a mulher contou para a gente que não imaginava o que pudesse ter acontecido. E esse jovem de 29 anos tem uma doença que faz com que a mãe viva perto de uma pessoa que é uma verdadeira bomba relógio. Num momento está bem e no outro não. Esquizofrenia. Um jovem bonito que já foi atleta, já teve até diversas medalhas conquistadas durante essa vida aí esportiva dele, já morou na Europa durante muito tempo e agora está completamente mudado, alterado para pior por conta da doença. A mãe já não sabe mais o que fazer. Mas o rapaz, assim que ela conseguiu sair de dentro de casa, foi preso. Antes dele ir para o presídio, conversamos com ele e ouvimos dele qual a situação que houve dentro de casa. E a versão dele é triste, viu? Porque ele fala que mesmo sendo mãe, se algum dia ela atacasse ele voltaria a brigar com ela, a bater nela. Vamos ouvir para vocês sentirem um pouco do drama que essa mãe viveu ontem à noite. Primeira vez que isso acontece, nunca tinha feito isso com minha mãe. Acabei com a minha vida. Eu tenho um monte de amigos aqui na Praia do Canto, da minha infância, tudo. Eu tenho amigos em tudo quanto é lugar, aqui rico, aqui tudo. Agora isso aqui vai tudo agora pro jornal, ó. Entendeu? Acabei com a minha vida. Pois é, como vocês viram aí, ele falou que a vida dele acabou. Ele disse muito mais com relação ao problema que estava vivendo, que ele agrediria sim a mãe caso ela tentasse contra ele. A mãe tenta fazer com que ele seja internado, mas até agora não conseguiu e vive aí, como eu falei, perto de uma bomba relógio, em que tudo pode acontecer a qualquer momento. Com você aí no estúdio, Bruna. Pois é, que triste, né? A gente falando justamente sobre esse combate da violência contra a mulher, violência que é entre família, né? Muitas vezes acontece dentro de casa, uma tristeza danada. Vamos torcer, né, para que esse rapaz consiga aí, né, encontrar ajuda. Tá precisando de ajuda. Essa família também, a mãe foi vítima. Suzy, obrigada aí, viu, pelas informações, minha amiga. Gente, fala a verdade, quando o seu celular está na tomada carregando, você continua usando o aparelho, né? Então, ó, bora repensar sobre isso, porque o risco de acidentes é muito grande, viu? Ontem mesmo a gente mostrou aqui que uma casa pegou fogo quando o aparelho entrou em curto. Especialistas dão dicas de como evitar esse problema.
O celular virou um item essencial no nosso dia a dia. Ele está no trabalho, na rua ou para passar o tempo. Só que esse hábito de mantê-lo sempre por perto faz com que seja difícil desgrudar dele. Prova disso é que muita gente não consegue largar o aparelho nem na hora de carregar. 90% das pessoas que eu conheço que mexem com o celular faz parte, é como se fosse aquele cãozinho de estimação. Entendeu? Não sai de perto do celular. Prefere ficar com o celular do que um prato de comida. Outra situação muito comum é na hora de dormir. Fala a verdade, você tem o hábito de deixar ele carregando durante a noite para acordar com a bateria no 100%, né? Eu deixo do lado da cama, no chão. Costumo deixar na cama do meu lado por conta do despertador. Aí fica mais fácil para eu escutar e ele, consequentemente, está carregando, para ele acordar também carregado no outro dia, né? Mas esse hábito de deixar o celular carregando durante a noite é muito arriscado, viu? Essa semana uma família perdeu tudo em um incêndio provocado por um celular que carregava em cima do sofá durante a noite. Uma das principais recomendações para evitar acidentes na hora de carregar o celular é privilegiar o carregador original. Isso porque ele vem com especificações próprias que impedem curto-circuito ou superaquecimento. Faz muita diferença porque ele é certificado, ele passou por testes e garante uma maior segurança. Esses carregadores falsificados, o risco de propagar um incêndio, de ter um curto-circuito nele, é muito grande. Quais outras recomendações você tem para dar para as pessoas, para a população, na hora de deixar o celular carregando, seja durante a noite ou até mesmo durante o dia? Sempre que carregar o celular, retirar a capinha e deixar ele sobre um local adequado, por exemplo, ou no próprio chão e nunca em cima de sofá, embaixo de travesseiro, porque se tiver um superaquecimento ou um curto-circuito, o risco de propagação de incêndio é muito grande e será muito rápido, porque está em contato ali com aquele material combustível. Depois de todas as dicas da Capitã Andresa, não dá mais para vacinar na hora de dormir, né? Já passei, sim, por maus bocados. Inclusive, quase pegou fogo debaixo do meu travesseiro, né? Então, eu rapidamente corri, tirei e nunca mais eu fiz isso. Tem que evitar, tomar cuidado, né, gente? Olha, atenção, estudantes que estão em busca de uma vaga com bolsa integral ou parcial no ensino superior. Já estão abertas as inscrições para o ProUni. Só aqui no estado são quase 7.500 vagas no programa Universidade para Todos. Para se inscrever, o candidato deve ter realizado o Enem em 2021 ou 2022 e ter alcançado pelo menos 450 pontos na média, sem ter zerado a redação, viu? Além disso, é necessário comprovar renda de acordo com a bolsa desejada. As oportunidades são para cursos presenciais e à distância. As inscrições vão até sexta-feira e podem ser feitas no site do ProUni. Então, anota aí, acessounico.mec.gov.br/ProUni. Boa sorte. Pausa rápida no TN1 e a seguir a gente vai ver. Polícia continua atrás de mulher que esfaqueou e matou uma comerciante na Serra. O crime foi motivado por ciúmes. O aumento dos casos de gastroenterite, cuidado com o consumo de água imprópria, viu? Sintomas como diarreia e vômito estão deixando muita gente de molho. Nosso especialista em segurança digital fala sobre multa por violação de dados pessoais. Empresas que cometem erros no uso de dados vão ser punidas. Agora, 12h, 33 minutos, a gente volta rapidinho. Não sai daí não. TN1 de volta, ainda está sendo procurada a mulher que esfaqueou a outra por ciúmes na Serra. No vídeo, dá para ver que as duas discutem e uma delas está com a faca na mão. A suspeita é dona de um salão de beleza. A vítima, Adriana Aparecida Amaral, de 48 anos, já tinha levado uma facada quando a gente observa as imagens aí. A mulher ainda consegue atravessar a rua e entra em uma distribuidora de bebidas onde era gerente, mas logo ela cai e mesmo com o socorro sendo chamado, ela não resistiu não, viu? O crime aconteceu em Balneário de Carapebus e o motivo teria sido ciúmes. A suspeita pensou que a vítima estivesse tendo um caso com o namorado dela, o que não ficou comprovado. Após o crime, ela foi até a Delegacia Regional da Serra, ainda fez uma ocorrência de calúnia e também difamação contra a vítima. Olha, muito triste esse caso, viu? A Polícia Civil diz que as investigações continuam e as diligências estão em andamento, mas a mulher ainda não foi presa. Olha, o período da quaresma já começou entre a comunidade católica. Para muitos, época em que não se come carne vermelha. E por conta disso, gente, a procura por peixes e pescados já aumentou bastante e o preço está acompanhando esse aumento, tá?
A dona Dora vive essa prática há mais de 60 anos. É um ensinamento que ela recebeu dos pais e que ela passa para os filhos. À medida que eu posso, eu fui criada nessa religião, que é a religião católica, então eu cumpro, né, os preceitos religiosos. Consequência dessa mudança temporária na alimentação, o mercado de pescado sai ganhando com o aumento da procura. A gente entra com uma grande expectativa no aumento das vendas, né, até para superar. A gente teve uns períodos aí bem difíceis aí com essa pandemia, pós-pandemia, para buscar uma recuperação no mercado. Durante a quaresma, cresce a procura por pescados. Daí, os preços podem sofrer uma variação de até 60%. Prova disso é a tilápia, que teve um aumento de 1,4% no seu preço em relação ao mês passado. É o 7º mês seguido que a tilápia tem um aumento de preço. Daí, resta para o consumidor ter as suas técnicas para conseguir driblar os preços. Eu optei hoje por cação, vim comprar um caçãozinho aqui para comer, porque essa quaresma a gente evita, né? A gente são católicos, né? E hoje eu mais encontro aí, vou levar um cação. A gente começa a substituir também, muitas vezes até o próprio peixe, né? Compra um atum, uma latinha para fazer uma torta, alguma coisa assim. Durante esses 40 dias que antecedem a Páscoa, até quem não faz jejum de carne vermelha tem suas técnicas para conseguir garantir o bom preço. Não é, dona Terezinha? Tem aumento sim, na Páscoa tem. E tudo, né? Peixe, ovos, né? O bacalhau, tudo. Procura promoção, é mais barato. Outra dica infalível é pechinchar. E quem pode falar melhor disso é quem trabalha todo dia no mercado de peixes. O aumento da procura desse produto é exacerbada, enquanto os produtos também somem do mercado. Qual é o segredo? É sempre estar negociando. Negociar, conversar, formas de pagamento, procurar aquele peixe da época, que é sempre bom. Manuela Machado está de volta agora aqui com a gente para falar sobre o renascimento, tá? O marido, que desejava muito ser pai e que infelizmente não está mais aqui, foi vítima de um acidente. Mas esse sonho foi realizado, né, Manu? O Valentim nasceu forte, super saudável. Minha amiga, conta essa história aí de amor pra gente. Bruno, Valentim é lindo, um menino saudável, que bebê lindo. Foi feito a pincel, como dizia minha avó, né? Muito bonito. E a Vanessa, a mamãe, né? A nova mamãe, ela está super feliz e o Valentim trouxe o sorriso de novo, não só nos lábios, né? Mas no olhar também da Vanessa. A Vanessa, que casou em 2018 com o Valber, né? Um empresário. Eles se conheceram em 2017. Um ano após o casamento, tentaram 6 vezes a fertilização in vitro para engravidar. E quando ela finalmente teve uma notícia boa, recebeu também a notícia da morte do marido em um acidente que aconteceu na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, no ano passado. Mas ela conseguiu fazer a fertilização mesmo após a morte dele, uma prova aí de amor. E ela vai ter, né, o Valber com ela ali, a lembrança do Valentim, esse menino tão saudável para o resto da vida. Vamos acompanhar na reportagem, ela recebeu a gente em casa hoje. Valentim nasceu no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, data onde vários países, como Estados Unidos, comemoram o Dia dos Namorados. Mas o nome dele já estava escolhido, e pelo pai. A médica acabou indicando o parto cesáreo, né? Então ela acabou agendando, foi uma coincidência, né? A data prevista. A gente acabou agendando para o dia 14 de fevereiro, mas o nome já tinha sido escolhido anteriormente, né? E quem escolheu? Ah, sim, foi o pai dele, meu marido. A gente escolheu juntos, né? Foi um nome que a gente gostou e também tinha as iniciais do nosso nome, né? Valber e Vanessa, então foi o nome que a gente escolheu junto, assim, em razão disso. Vanessa é advogada, Valber Sante era empresário. O casal se conheceu em 2017. Ela estava como síndica do condomínio onde mora e Valber foi instalar câmeras de videomonitoramento no local e se apaixonaram. Casaram logo depois, em 2018. E um ano após o casamento, o casal já tentou engravidar, mas eles não conseguiram de forma natural. Então procuraram várias clínicas de fertilização in vitro. Foram a São Paulo e também procuraram aqui no Espírito Santo. E após 6 tentativas, finalmente veio a boa notícia. A gente tentou aí por média uns 3 anos, fizemos 6 tentativas e somente na última tentativa que a gente conseguiu um embrião. Mas infelizmente veio a fatalidade, né? E o Valber, infelizmente, hoje não está aqui com a gente. Valber perdeu a vida em um acidente que aconteceu na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, no dia 14 de março do ano passado.
Uma carreta tombou na curva e caiu em cima do carro do empresário, que morreu na hora. Ele tinha 40 anos de idade. Uma hora antes do acidente, Valber tinha recebido uma ligação de Vanessa, contando que seria possível realizar a fertilização. No dia 14 de março, uma semana depois, a gente eu recebi no meu WhatsApp, né, uma mensagem do laboratório dizendo que a gente tinha conseguido fertilizar o nosso embrião. Eu enviei essa mensagem para ele ouviu, me respondeu e uma hora depois ele veio a óbito. Mas aí o Valentim agora representa ele em vida, né? Sim, sim. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Nenhum momento eu pensei em desistir. Porque a gente batalhou muito, né, por esse bebê. A gente desejou muito, muito, muito. E não fazia sentido, né, eu desistir desse sonho. O médico Carlisson Mosquen esclarece como foi realizado o procedimento e lamenta a perda de Valber. Isso realmente foi uma posição assim, muito emocionante, né, para ela saber que em todos os tratamentos, nesse momento agora, na realidade, que eles conseguiram ter um embrião euploide. Um momento muito triste de toda a situação, né? Inclusive tive na missa de 7º dia dela e realmente a gente sente uma dor muito grande. Mas são coisas da vida, né? Vanessa recebe o apoio da mãe e de outro membro da família, o Duque. O amor e o sorriso da nova mamãe renasceram após o nascimento de Valentim. E eu tenho o prazer de ser amiga da Vanessa. Fui a primeira repórter, infelizmente, a chegar ao local do acidente e agora a conhecer o pequeno Valentim. E Valentim é uma realização de um sonho. Nessa carta entregue junto com o cartão a Vanessa no dia do aniversário dela, Valber escreveu: desejou feliz aniversário e no final disse: quero fazer parte e estar em todos os momentos da sua vida. Embaixo, ele ainda sugere os nomes, se fosse menina, e Valentim, se fosse menino. E termina com te amo com todo amor. E Valber vai estar para sempre na vida de Vanessa. Um amor incondicional, representado pelo filho Valentim. Eu vejo um futuro muito feliz para ele, muito feliz. Eu acho que a gente não deve se apegar à ideia de que pelo pai não estar aqui, que ele vai ser menos feliz, não. Eu acho que o discurso que nós, mães, passamos para o filho de que ele foi amado, de que ele foi desejado, eu acho que isso faz toda a diferença na vida de uma criança. Realmente, né? Eu fiquei emocionada fazendo essa reportagem, porque eu conheço a Vanessa há 10 anos. Então, assim, eu desejo tudo de bom. Ela é uma mulher muito forte. E o Valentim vai crescer, com certeza, recheado ali, rodeado, com muito amor. Vai ser uma família linda, maravilhosa. A gente deseja muita saúde e tudo de bom para vocês, minha amiga. Eu volto com você, Bruna. Tá difícil para mim. Difícil segurar a emoção, porque a história é muito linda. Valentim é lindo demais. E que fortaleza, viu, nossa amiga, essa mulher. Muito linda a história, viu? Toda a saúde para o Valentim, para a mamãe, para a vovó. A gente deseja tudo de bom e muita força aí também para essa família. Manu, linda reportagem, viu, minha amiga? Obrigada aí, tá? Pelas informações, por contar essa história para a gente. Lindo demais. Olha só, tá na hora de falar sobre tecnologia. Nosso super especialista em tecnologia da informação, Eduardo Pinheiro, já está na área. Boa tarde para você, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Eduardo, é o seguinte, quer dizer que agora existem critérios para punir qualquer empresa que violar aí os nossos direitos sobre os nossos dados pessoais, é isso mesmo? Perfeito, Bruna. Então, ontem, após mais de 2 anos da entrada em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou a dosimetria das sanções administrativas. Dosimetria é o método mais apropriado para estabelecer qual vai ser a melhor sanção administrativa adotada em um caso de uma violação de dados pessoais. Essa violação pode ser, por exemplo, violar princípios da LGPD, violar o princípio da finalidade, que tem que ter finalidade para se tratar dados pessoais, violar também
a segurança dos dados pessoais. Se você tem dados pessoais de terceiros, você tem que zelar por essa segurança, ou então violar os direitos dos titulares de dados, nós pessoas comuns. E nós preparamos aqui, né, umas telinhas de apoio para, primeira coisa, falar aqui das sanções, quais sanções podem ser aplicadas pela ANPD. Primeira sanção de advertência, se houver uma violação, né? A multa, olha que multa, como ela pode ser pesada, Bruna. Essa multa pode chegar até 50 milhões de reais, até 2% do faturamento anual de uma empresa. Publicização da infração, a empresa vai ter que dar publicidade à violação dela, à falha dela, bloqueio ou eliminação dos dados que ela deu ensejo a esse vazamento e também até mesmo a proibição do exercício daquela atividade que ela estava tratando aqueles dados pessoais. A próxima telinha a gente vai ver também quais são os critérios, na próxima tela, quais são os critérios, né, para aplicar essas sanções. Gravidade da infração, talvez até o volume de dados que foram vazados, foram violados, boa-fé do infrator, qual foi a colaboração dele nessa violação, vantagem oferida pelo infrator, se ele teve algum tipo de vantagem, qualquer tipo de vantagem, medidas para minimizar o dano, o que ele fez após o vazamento para minimizar os efeitos, né, dessa invasão de dados pessoais, dessa divulgação de dados pessoais. E também adoção de medidas de boas práticas. Quais as medidas de boas práticas essa empresa estava adotando para proteger os nossos dados pessoais? Eduardo, na prática para a gente, então, o que a gente tem que se alertar a partir de agora? Então, primeira coisa, o cidadão precisa conhecer os seus dados pessoais, os seus direitos em relação aos seus dados pessoais. Ainda não existe, infelizmente, uma campanha, né, por parte do poder público, uma campanha informativa, de conscientização, para que o cidadão conheça os seus direitos em relação aos seus dados pessoais. Isso é muito importante. Então, agora acabou aquele cheque em branco que nós sempre dávamos quando a gente passava o nosso dado pessoal numa farmácia, numa portaria de um prédio. Isso acabou. Agora, nós temos direitos sobre os nossos dados pessoais. Então, as empresas agora terão que adotar programas de privacidade para zelar pelos nossos dados pessoais e também para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Importante também as empresas se adequarem, né, Eduardo? Ficarem atentas também a essa nova questão, né? Perfeito. Existia, né, um mito de que essa lei não iria pegar no Brasil, mas está pegando, já pegou. Inclusive, Bruna, isso é uma exigência externa. O mundo todo está cobrando essa questão da proteção de dados pessoais, então não tem para onde correr. As empresas, todas as organizações vão ter que se adequar à LGPD. Tem mais tela, Eduardo? Não. Acho que a gente finalizou, né? Passou tão rápido, assunto bom, novidade, a gente tem que estar sempre muito atento. É isso. Obrigada aí pelas informações, Eduardo. Semana que vem estamos aqui com certeza. Estamos juntos. Combinado nosso encontro, meu amigo? Valeu, obrigada aí pelas informações. Okay. Gente, e a seguir, fevereiro se despede com calor. E março, hein? Será que vem chuva por aí? As águas de março? Já já a gente vai dar para vocês a previsão completa. Agora, 12h49. Não sai daí não, que a gente está voltando rapidinho. De volta com o seu TN1. Já vamos falar ao vivo com o nosso repórter Luciano Rosetti. Luciano vai trazer uma reportagem que ele fez, um alerta super importante, né, Lu, sobre os casos de gastroenterite. É o seguinte, muitos capixabas estão de molho em casa com diarreia, enjoo e aquela fraqueza que é provocada pela doença. Ninguém merece, né? A água, gente, que chega às torneiras pode contribuir muito para o aumento desses casos, não é mesmo, Lu? Boa tarde para você. Isso mesmo, minha amiga, boa tarde para você, para os amigos que nos assistem. Exatamente, ó, a gente fez uma reportagem na Serra que a gente vai exibir daqui a pouquinho para falar desse surto, né, de gastroenterite. A gente encontrou muita gente com dor de barriga, com diarreia, com vômito, com febre, com mal-estar no corpo, lotando as unidades de pronto atendimento do município. Pelo menos 3 dessas unidades estão com cerca de 300% de aumento, né, só por causa desses atendimentos, né, de gastroenterite. Muita gente sofrendo com isso e muita gente achando também que tudo isso está sendo causado por causa da água suja que estava saindo das torneiras, né? A gente tem mostrado esses casos aqui no TN, várias reportagens foram feitas da água suja saindo nas torneiras dos municípios, né? nas casas do município da Serra. Então, isso, o povo está desconfiado e está achando que está causando aí esse surto de gastroenterite no município. Vamos ver na reportagem que Bruno Passos e eu fizemos. Adriele veio correndo para a unidade de pronto atendimento de Castelândia. O Ângelo Miguel, de apenas 1 ano e 9 meses, está com dor de barriga, diarreia e vômito. Diarreia, vômito,
Aí eu vim pro hospital aqui, alguns estão dando até como um dengue, mas não passa nada. Ela e a família toda estão passando muito mal há uma semana. O médico disse que é dengue, mas ela não acredita. Aqui eles falaram que era dengue, mas quando ele e o outro menor começou a dar também, já tava na cara, né? Por causa da água, lá em casa a água tá muito escura. Tá bem complicado, a gente vai pegar água até mesmo para beber, fazer comida, a água tá saindo preta, depois sai branca e tá sem condições de beber. O Paulo também, ele largou o serviço e foi correndo buscar o filho na escola para levá-lo na UPA. O jovem de 14 anos tá com diarreia. Eu acho que é devido à água suja aí da Cezan, cara. Tá passando mal, com diarreia? Diarreia, suadeira. Eu tive que vir aqui socorrer ele, sair do serviço para dar assistência ao meu filho. Para a população que sofre com os sintomas, tudo isso está acontecendo por causa da água suja que tem saído das torneiras aqui na Serra. Um problemão que a gente tem mostrado aqui no TN nas últimas semanas. A gente está observando em vários lugares e pessoas conhecidas nossas que têm falado, né, sobre a situação da água. Na torneira mesmo, tem visto a água bastante suja. E tem pessoas que estão comprando água para não beber dessa água. Gastroenterite é uma infecção gástrica intestinal que você ingere ou micro-organismo ou toxina daquele micro-organismo, que pode ser parasita, bactéria, vírus. E então, nós estamos na época de verão. E às vezes o contato água e alimentos contaminados ou contato respiratório. Pode acontecer perda do apetite e sintomas intestinais, diarreia, cólica, distensão abdominal, que são a presença dos gases. E a diarreia vai acontecer enquanto você ainda estiver sob efeito da toxina ou do micro-organismo. De acordo com a própria Secretaria de Saúde do município, o aumento do número de casos foi gigantesco aqui na Serra entre os dias 15 de janeiro e 27 de fevereiro. Só para você ter uma ideia, aqui na UPA de Castelândia, por exemplo, o aumento do atendimento de casos de gastroenterite foi de 240%. Esse número cresceu 300% na UPA de Carapina. E na UPA de Serra Sede, o aumento do atendimento de pessoas com gastroenterite foi de 320%. Obviamente que não posso afirmar que a gastroenterite é pela turbidez da água. Nós estamos num período em que tem outros agravos que provocam a gastroenterite. Agora, desde o início de janeiro, é que a água tem uma turbidez extremamente elevada. O Serviço de Vigilância Ambiental, que faz o controle da água no município, já notificou a concessionária, a Cezan. A turbidez é elevada. Bom, que coisa esquisita, né? Mas de qualquer modo, eu tenho aqui a resposta que a Cezan enviou para a nossa equipe de reportagem. Em nota, a Cezan diz o seguinte: as medidas de correção já foram tomadas e as reclamações de alteração da cor da água estão diminuindo. Ontem e hoje foram pelo menos 20 reclamações, na verdade, menos de 20 reclamações no município da Serra, de um total de 175 mil imóveis. A Cezan ainda aconselha que essa água de cor escura deve ser jogada fora. Tem que jogar fora, viu? Não ingere essa água, não. A pessoa deve ligar para o número 115 para que os técnicos possam ir até a casa da pessoa. Lembrando, o número 115 é o número da Cezan. Mas tem um outro número aqui também, que eu vou passar para você, amigo do TN e amiga também. Se você quiser algum ressarcimento, se você acha que você tem direito para algum ressarcimento, você entra em contato com o seguinte número. É um WhatsApp, viu? 99722-9291. Vou repetir para você anotar direitinho para entrar em contato, caso você ache que tem algum direito de ressarcimento. Vou repetir, 99722-9291. 99722-9291. É isso, né, minha amiga? Super esquisita essa situação, né? Volto com você, minha amiga. E tá um surto mesmo, muita gente passando mal. Tem que ficar muito ligado mesmo em relação principalmente à água. Lu, obrigado aí pelas informações, meu amigo. Bom trabalho para você. Gente, o mês de fevereiro já está se despedindo, né? Passou rápido. E durante essa madrugada, uma chuvinha até deu uma esperança de um refresco. Mas está muito calor, né? Será que vem mudança climática por aí? Ou foi só para enganar o capixaba mesmo? Assunto para o nosso amigo Matheus Souza, ao vivo com a gente. Que paisagem linda, né, Matheus? Calorão, muito sol por aí. Boa tarde para você.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Tá muito calor, tempo perfeito para a praia. Nesse exato momento, 31 graus na sombra, tá? Só que a sensação térmica é de 35. Então, assim, muito calor. E, ó, eu vi a previsão do tempo lá com o Instituto Nacional de Meteorologia e, olha, a gente amanhã entra no último mês de verão, o verão acaba oficialmente no dia 20 e a previsão é de que o tempo permaneça seco durante a maior parte do mês de março. Tá? É provável que a gente só vá ver chuva a partir do dia 6. Entre o dia 7 ao dia 14 deve ter chuvas isoladas em diversas partes do estado, mas o IMET já avisou que o total não deve passar de 50 milímetros de chuva durante todos esses dias. Então é isso, calorão vai continuar durante a maior parte do mês de março. E é isso, ótimo tempo para a praia, quem pode ir para a praia. E é isso, muito calor e tempo seco durante o mês de março. Eu volto com você para o estúdio, Bruna. Calorão é propício também para as pancadas de chuva. A gente já fica atento esperando aí as águas de março, né, Matheus? Mas é isso. Calorão vai continuar dando praia. Agora também a gente acompanha as imagens ao vivo da praia de Camburi. Muita movimentação de carros por lá, viu, gente? Mas sem nenhuma retenção e o sol predominando aí. Agora também imagens ao vivo aí de outro ponto da capital, sem nenhuma retenção também no trânsito. Gente, está na hora de encerrar o TN1, meio-dia, 58 minutos. Beijo enorme para vocês, nosso encontro está marcado. Até amanhã, tá? Tchau, tchau.